convidando você para duas reflexões. Reflexões extremamente importantes, hein? Vamos falar sobre produtividade. Então eu pergunto, primeira reflexão, a produtividade é um tema relevante para a sobrevivência das organizações, sobrevivência das empresas ou não? O que você acha? Se você achou que esse tema é relevante, ou esse assunto é relevante, eu pergunto como é que a gente faz para melhorar esses índices de produtividade? E o que é produtividade? São essas duas reflexões que eu queria tratar nesse vídeo. Vamos tratar desse assunto? Então, vem comigo. E aí? Nós vamos começar a falar desse assunto começando por onde? Sabe o que eu recomendo? Uma sugestão. Vamos começar por onde se começa tudo, que é pelo princípio. Conceito. O que é produtividade? Bom, existem vários conceitos de produtividade que chegam no mesmo objetivo. São conceitos que partem de algum aspecto, não é, próprio, um mais teórico, outro mais prático, outro mais conceitual, mas todos eles chegam no mesmo objetivo, tá certo? Por exemplo, existe um foco assim bem operacional, não é, de conceito, que aliás trata do conceito de uma forma mais clássica, não é? Que é um foco mais competitivo, que diz assim, produtividade é o aumento das unidades produzidas com a mesma capacidade instalada. É um conceito tradicional, não é? Quer dizer, a produtividade é você aumentar a quantidade que você produz, mantendo o mesmo nível de recurso, tá certo? Então esse é um conceito muito conhecido. Existe um outro conceito que parte de um outro foco, é um foco mais acadêmico, um foco mais teórico, que diz que a produtividade é o output sobre o input, ou seja, são os resultados em função dos recursos utilizados, tá certo? Traduzindo isso em miúdo, seria mais no numerador e menos no denominador, tá? Quanto mais você tiver, mais no numerador e menos no denominador, quanto mais você tem melhoras nos índices de produtividade, ou seja, fazer mais com menos, traduzindo isso em miúdos, tá certo? Tem um outro conceito também, que é um conceito bem incentivador, é um conceito que fala sobre melhoria contínua, é um conceito até mais humanitário, que ele diz que a produtividade ela é a crença de que se pode fazer melhor hoje do que ontem e pode fazer melhor amanhã do que hoje. Então esse é um conceito muito interessante da produtividade relacionada à melhoria contínua, tá certo? Enfim, produtividade é a expressão da eficiência das empresas, a expressão da eficiência dos negócios, tá certo? É o rendimento entre o que é produzido e os recursos que foram alocados ou que foram destinados para esta produção, tá certo? Então uma conclusão conceitual está aí. Agora, olhando para a produtividade sobre a sua evolução histórica, basicamente a produtividade teve a primeira literatura que citou esse nome foi na França do século XVII. Um economista francês, que por sinal era médico, ele tinha um projeto de economia voltado à agricultura. Ele se chamava François Quesnay. O François Quesnay, ele mostrou que existia formas de fazer mais produção agrícola com o mesmo recurso adotado, não é? E ele escreveu até um livro sobre isso, muito interessante, tá certo? Depois dele teve também um fato marcante que foi o gênio do Henry Ford, né? Já como representante de tudo que se fez na Revolução Industrial. O Henry Ford, quando montou a sua linha de montagem dos carros modelo T, não é? E nessa linha de montagem ele implantou o conceito de produtividade, que era produzir mais carros com o mesmo recurso, tá certo? Ele chegou a conseguir fabricar um modelo T da Ford, os primeiros carros da Ford, conseguiu montar na linha de montagem dele um modelo T a cada 98 minutos, mais ou menos. Uma coisa realmente interessante, quer dizer, muita ação sobre produtividade, né? E os carros custavam muito barato na época, eram preços muito acessíveis, né? Em função disso. Um outro
ícone também de produtividade, esse já de uma era bem mais próxima, né, que foi o caso Toyota, né, ou é o caso Toyota, que usa o seu chamado sistema de produção Toyota, né, que foi desenvolvido pelo seu executivo máximo, seu CEO, que foi o Taiichi Ohno. O Taiichi Ohno desenvolveu essa metodologia, né, e fez com que os carros Toyota alcançassem níveis interessantíssimos no mercado por veículos que tinham valores acessíveis com níveis de qualidade muito bons. Isso é um outro caso icônico, muito interessante com relação à produtividade. E fechando esses personagens, né, que são personagens ímpares da história, né, envolvendo produtividade, você tem aí o Peter Drucker, que já é bem mais recente, né? Ele tem um dos livros que ele coloca um conceito muito interessante que diz que a produtividade é o melhor indicador para que se avalie a gestão de uma empresa, ou seja, ele acoplou a produtividade à avaliação da empresa, né? A avaliação da gestão da empresa. Então, nós podemos concluir até então que a produtividade é uma coisa extremamente importante, não é? Um atributo extremamente importante para as empresas, né, que tem que se preocupar muito com isso. Agora, vamos relacionar a produtividade com outros fatores, porque a produtividade não está sozinha, né? Ela tem interferência de outros fatores. Por exemplo, um deles, o maior deles, que é a qualidade. Quer dizer, eu posso ter produtividade sem qualidade? Não, não posso. Aliás, tem um outro conceito que eu queria citar, muito interessante, que, aliás, eu gosto demais desse conceito, que a produtividade é o máximo da produção que a qualidade permita. Vou repetir, produtividade é o máximo da produção que a qualidade permita. Esse conceito é genial, não é? Porque ele mostra que não adianta simplesmente fabricar quantidades, né? Eu preciso saber se a qualidade deste bem ou desse serviço vai atender a necessidade dos clientes que serão consumidores, certo? Agora, se eu conseguir com que essa qualidade atenda e tenha nesse processo mais produtividade, eu terei algo muito importante que é custo competitivo, certo? Eu trouxe aqui uns quadrantes para mostrar de um outro autor que mostra essa relação de qualidade com produtividade. Ele fez em duas escalas, né? A escala da produtividade e o eixo da produtividade com o eixo da qualidade, numa escala de alta e baixa, e aí ele cruza esses valores, né? E aí ele cruza, por exemplo, quando um produto tem baixa produtividade e tem baixa qualidade, pelo fato de ter baixa produtividade, ele tem custo mais alto, não é? Esse produto está dentro de um ponto nesta curva que mostra que quem está fazendo isso tem que ir embora para casa, que ele chama de go home, ou seja, você não tem nada que fazer aqui, porque com certeza esse produto não será competitivo. Agora, ele mostra um outro caso interessante, um produto que tem altíssimo nível de qualidade, mas tem baixíssimo nível de produtividade. Significa que um produto, por ter produtividade baixa, é um produto de custo elevado, porém, ele é de alto nível de qualidade. Esses produtos ele chama de produtos de grife ou produtos de status, não é? São aqueles produtos que são praticamente feitos à mão, não é? Mas que custam muito caro, mas que são produtos de muita qualidade. E na maioria das vezes, uma qualidade que é além do que, na verdade, aquele consumidor precisa, não é? Um exemplo clássico aí, que todo mundo conhece, é o exemplo daquele carro famoso chamado Rolls Royce. É um carro feito praticamente à mão, não é? Um carro caríssimo, tem um padrão de qualidade, um padrão de garantia excepcional e custa uma fortuna, não é? Então, mas é para poucos. Esse mercado existe, né? São pessoas que têm recursos e possibilidades, ok? Existe um outro parâmetro, esse muito interessante, que são produtos que têm baixo nível de qualidade, não é? Aquém do que o cliente precisa, mas ele tem alto nível de produtividade. Com isso, ele tem um custo extremamente competitivo. E aí o autor chama isso de porcaria barata, né? Então tem pessoas que compram muito pelo preço, né? E é um produto que normalmente não tem durabilidade, não tem garantia, essas coisas todas, né? E a pergunta é, tem público para isso? Tem, lógico que tem, né? São pessoas que muitas vezes não têm poder aquisitivo. E por não ter ou ter baixo poder aquisitivo, são obrigados a comprar esse produto no seu sustento, ok? Então esse é o terceiro
quadrante, né? E no quarto quadrante ele explica uma coisa interessante, que é o seguinte: o ideal seria então ter o máximo de qualidade, o máximo de produtividade, mas ele chama isso de utopia. É muito difícil você conseguir um nível de produção que tenha qualidade nas alturas, né, e produtividade nas alturas, né? Esta linha não se cruza dessa forma. O ideal é você achar um ponto de equilíbrio. E aí tem uma coisa interessante, né, conceitualmente. O primeiro fator a se conquistar é o fator da qualidade, para saber em que ponto dessa curva eu estarei produzindo um produto, né, ou estarei prestando um serviço dentro do nível que o meu cliente quer, dentro do nível que aquele mercado que eu vou atingir ou vou atender precisa. E eu, preferencialmente, tentando não fazer mais qualidade do que isso, porque é uma qualidade que não será utilizada. E a partir desse ponto, que é a qualidade adequada ao uso, eu invisto nesse produto o máximo de produtividade que eu puder, não é? Que é o máximo de produtividade possível, para tornar o quê? O produto competitivo em termos de custo. Então, se nós tivermos esse ponto de equilíbrio entre a qualidade adequada ao uso com o maior nível de produtividade possível, provavelmente nós teremos a empresa classificada aí como aquelas empresas de sucesso e a empresa imbatível em termos de mercado, ok? Agora, existem outros fatores, por exemplo, a produtividade relacionada ao tempo, não é? O tempo é um fator predominante na produtividade. E existe uma técnica interessante chamada técnica Pomodoro. Essa técnica foi desenvolvida por um italiano que chama-se Francesco Cirillo. Esse italiano, foi na década de 80, ele estudou uma técnica do tempo para aumentar a produtividade. E, na verdade, o foco na época eram os estudantes que estavam estudando para vestibulares, para poder aumentar a produtividade da dedicação ao estudo, né? E ele percebeu, num estudo muito interessante, de que existe um tempo em que você tem que se concentrar naquilo que está fazendo para melhorar a sua produtividade, mas de vez em quando você precisa fazer paradas. E essas paradas ou esses intervalos curtos, bem curtos, eles fazem a mente se reconstruir novamente, né, em termos daquele processo que está sendo feito. Faz a mente descansar um pouco, faz você retomar novamente em bons níveis de produtividade nas etapas seguintes. Ele recomenda entre 20 e 40 minutos de concentração de trabalho, com paradas entre 3 a 5 minutos, né, entre esses intervalos. É a famosa parada para tomar um cafezinho, tomar uma água, descansar um pouco. Você retoma novamente com um nível de produtividade mantido, né? Chama-se técnica Pomodoro. Se isso aplicado, inclusive nas áreas administrativas, a gente vai notar que é muito mais eficaz do que aquelas concentrações de 2, 3 horas que muitas vezes a gente vê as pessoas tentando se mergulhar em cima de um determinado problema, etc. Ok? Então, essa relação com o tempo. E a outra relação, o outro fator que tem muito a ver com produtividade é desperdício, né? Desperdício é o grande inimigo da produtividade, principalmente desperdício de tempo e outro, desperdício de operações, de processos que são ineficientes, né? Totalmente desnecessários. Você imagina um posto de trabalho onde o funcionário, cada vez que precisa de uma ferramenta, tem que andar 50, 100 metros, né? Quando ele precisa de uma informação, ele gasta meia hora no seu tempo, né? Isso tudo vai diminuindo o índice de produtividade dele, tá certo? Então, um dos fatores interessantes do sistema Toyota de produção, que ele chama de produção enxuta, é porque cada posto de trabalho tem todas as informações e ferramentas que precisa. O funcionário não precisa se deslocar e, com isso, ele aumenta muito mais a produtividade dele, ok? Muito bem, concluindo, né, a produtividade não é necessariamente trabalhar mais, não é volume de trabalho. A produtividade é produzir com mais eficiência. Então, produtividade e eficiência são quase sinônimos, né? Quer dizer, andam juntas, tá certo? Produtividade e eficiência. Muito bem, então era essa passada neste assunto que eu queria dar, até para um nivelamento de conhecimentos e de informações, de saberes com relação à produtividade, né? E eu espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado esse conteúdo, principalmente para fazer uma reflexão, né? Que eu faço sempre, né? Como é que está a minha produtividade naquilo que eu faço? Não é? Eu consigo fazer mais do que eu faço com a mesma capacidade instalada, com os mesmos recursos?
não é? Se eu conseguir fazer mais, eu estarei melhorando os meus níveis de produtividade. E produtividade é uma coisa extremamente importante para as empresas. As empresas precisam muito de produtividade, não é? E nós que somos profissionais, que ajudamos essas empresas, nós precisamos estar muito atentos, principalmente ao nosso processo de melhoria contínua. Eu sempre digo o seguinte, nós precisamos estar inconformados com o nosso desempenho profissional, porque nós sempre temos alguma coisa a melhorar. E sempre que nós melhoramos esse desempenho, nós estamos aferindo os nossos níveis de produtividade, olhando evidentemente positivamente para os níveis melhores, né? Mais altos de produtividade. Então é isso aí, não esqueçam, deem um like no nosso vídeo